Olá, meu nome é Vinícius. Esse é o 8º vídeo da série sobre lógica matemática e hoje eu vou falar um pouco sobre validade de argumentos. Muito bem, então primeiramente, uma forma argumentativa, ou simplesmente um argumento, é uma sequência finita de fórmulas da lógica proposicional, sendo que a última destas fórmulas é chamada de conclusão, e as restantes, as fórmulas anteriores, são chamadas de premissas. Então, um exemplo, eu tenho esse argumento, que possui como premissas as fórmulas P, e P implica Q. E como conclusão, eu tenho a fórmula Q. Esse símbolo aqui significa portanto, ou conclusão. Então, eu vou ler da seguinte maneira: P e P implica Q, portanto, Q. O que a gente gostaria é que, quando atribuíssemos valores verdade às variáveis proposicionais envolvidas, sempre que as premissas assumirem o valor V, a conclusão também assuma o valor V. Então, a gente está interessado naqueles argumentos cuja veracidade das premissas implica a veracidade da conclusão. Muito bem. Então, segundo a definição, sejam A1 até a N e também A fórmulas da lógica proposicional. Então, a gente vai dizer que o argumento A1, A2 até a N, portanto, A é um argumento inválido se é possível atribuirmos valores verdade às variáveis proposicionais envolvidas, de tal maneira que cada uma das premissas assumam um valor V, enquanto que a conclusão assuma o valor F. Então, se existe alguma atribuição de valores que faz com que as premissas assumam o valor V e a conclusão o valor F, a gente vai dizer que esse argumento é um argumento inválido. Caso contrário, a gente vai dizer simplesmente que o argumento é um argumento válido. Por exemplo, vamos investigar a validade desse argumento. P implica Q, não Q implica R, e R, portanto, P. Então, eu tenho três premissas: P implica Q, não Q implica R, e a minha conclusão do argumento é P. Então, eu quero checar se esse argumento é válido ou inválido. Então, veja, primeiramente a gente constrói uma tabela verdade com aquelas fórmulas e atribui valores verdade às variáveis proposicionais envolvidas. Então, nessa tabela eu tenho a minha primeira premissa, que é P implica Q, a segunda premissa, não Q, implica R, e a terceira premissa, simplesmente R. E também tenho aqui na última coluna a minha conclusão, que é P. Então, eu faço a atribuição de valores às variáveis proposicionais da mesma maneira que eu faria se eu estivesse construindo a tabela verdade de uma fórmula da lógica proposicional. Então, eu tenho três variáveis envolvidas, P, Q e R. Minha tabela terá, portanto, 2 ao cubo, ou 8 linhas. Então, aqui eu já fiz as atribuições de valores. Só lembrando que, por exemplo, faço essa atribuição de valores para P. Então, tenho essa coluna. É claro que esses mesmos valores devem aparecer lá na última coluna, onde eu tenho a mesma variável proposicional. Em seguida, eu calculo o valor verdade de cada uma das premissas. Então, é como se eu fizesse a tabela verdade de cada uma daquelas premissas. Então, aqui eu tenho P implica Q, simplesmente usando a tabela da condicional, eu encontrei esses valores verdade. Na segunda premissa, eu tenho não Q implica R. Então, primeiramente, eu calculei
não que, obtive esses valores, em seguida eu calculei não que implica R, novamente usando a tabela da condicional. Então eu encontrei esses valores que eu destaquei em azul. Finalmente, a terceira premissa é simplesmente a própria variável proposicional R, cujos valores lógicos eu já tinham sido atribuídos anteriormente. Então essas três colunas que eu destaquei em azul são os valores lógicos que as premissas assumem mediante cada uma das atribuições de valores. O que a gente vai ter que analisar agora para concluir se o argumento é válido ou não? Então a gente vai ter que analisar agora quais dessas atribuições fazem com que as premissas assumam o valor V. Então, observando essa tabela, a gente encontra três atribuições, que correspondem a três linhas da tabela. Então, nessa primeira linha, a primeira, a segunda e a terceira premissa assumem o valor V. Na quinta linha, isso também vai acontecer. E na sétima linha, as três premissas também assumem o valor V. Então, a gente já verificou que existem três atribuições de valores que fazem com que as premissas sejam verdadeiras, né, ou assumam um valor lógico V. Então, eu tenho que observar agora se a conclusão também assume o valor V para essas mesmas atribuições. Mas observando a tabela, a gente nota que a quinta e a sétima atribuições, a conclusão assume o valor F. Dessa maneira, a gente conclui que aquele argumento é um argumento inválido, porque simplesmente existe uma atribuição de valores, né? No nosso caso, existem duas atribuições, de tal modo que as premissas assumem o valor V, mas a conclusão assume o valor F. Então, segundo exemplo, um exemplo mais simples, tem como premissas P, e P implica Q, conclusão Q. Então, aplicando novamente o mesmo procedimento, faço a tabela com as premissas e com a conclusão. Então, aqui eu tenho a primeira premissa, que é P implica Q. A segunda premissa é simplesmente P, e a conclusão é Q. Então, tenho duas variáveis proposicionais envolvidas, P e Q. Minha tabela terá 2 ao quadrado ou 4 linhas. Fiz as atribuições de valores para as variáveis proposicionais e calculei o valor lógico das premissas. Então, a primeira premissa é P implica Q. Usando a tabela da condicional, encontrei esses valores verdade. E a segunda premissa é simplesmente a própria variável P. Então, para checar se esse argumento é um argumento válido, primeiramente a gente identifica quais atribuições fazem com que as premissas assumam o valor V. Então, nesse caso, a gente tem apenas a primeira linha. Então, existe apenas uma atribuição em que tanto a primeira premissa quanto a segunda assumem o valor V. E nessa única atribuição, a conclusão também assume o valor V. Portanto, a gente conclui agora que esse argumento é um argumento válido. Muito bem, esse teorema vai nos mostrar outra maneira de se verificar também se um argumento é válido ou não. Então, esse resultado diz o seguinte: o argumento A1, A2 até a n, portanto, A é um argumento válido se e somente se essa fórmula A1 e A2 até a n implica A é uma tautologia. Então, o que esse resultado está nos dizendo é que eu posso checar a validade de um dado argumento simplesmente checando se essa fórmula da lógica proposicional é uma tautologia, o que pode ser feito pelo método da tabela verdade. Bom, então a demonstração disso, vamos começar pela ida.
Suponha que o argumento A1 até a n, portanto A, seja um argumento válido. Agora, se a fórmula A1 e A2 até a n implica A não é uma tautologia, então a gente vai buscar aqui uma prova, uma demonstração por absurdo. Então, se essa fórmula não é uma tautologia, isso significa que existe uma atribuição de valores de tal maneira que o antecedente daquela condicional assume o valor v, mas o consequente daquela condicional, que no caso é essa fórmula A, assume o valor f. Então, lembrando da tabela da condicional, se o antecedente é verdadeiro e a conclusão é falsa, a condicional é falsa. Mas observe também que esse antecedente ser verdadeiro, como eu tenho várias fórmulas unidas pelo conectivo de conjunção, isso implica também que cada uma dessas fórmulas, A1, A2 até a n, necessariamente assume o valor v também. Então veja, a gente acaba concluindo que cada uma dessas fórmulas, A1, A2 até a n, assumem o valor v, mas a fórmula A assume o valor f. E isso, é claro, contradiz a validade daquele argumento inicial, né? Já que a gente supôs que ele fosse um argumento válido, então não pode acontecer que as premissas sejam todas verdadeiras e a conclusão seja falsa. Portanto, nossa suposição está errada e essa fórmula deve ser, então, uma tautologia. Agora, a demonstração da volta. Argumento semelhante a que a gente utilizou anteriormente. Então, vamos supor agora que essa fórmula é uma tautologia, né? Portanto, ela sempre assume o valor lógico v. Agora, se o argumento A1, A2 até a n, portanto A, não é válido, significa que existe uma atribuição de valores de tal maneira que cada fórmula AI assume o valor v, mas a conclusão A assume o valor f. Dessa maneira, existe uma atribuição de valores de tal modo que A1 e A2 até a n é uma fórmula verdadeira, já que cada AI é verdadeira, e essa fórmula A é falsa, portanto, essa condicional seria falsa, mas isso contradiz aquela nossa hipótese inicial de que ela é uma tautologia. Portanto, o nosso argumento deve ser válido. Muito bem, agora uma observação final sobre a redução ao absurdo. Então veja, uma prova por redução ao absurdo consiste em deduzir uma contradição a partir da negação da sentença, que eu chamei aqui de T, que a gente está querendo demonstrar. Então o argumento seria mais ou menos assim. Eu tenho como premissas A1, A2 até a n, né, que são as hipóteses do meu teorema. Eu vou assumir como uma hipótese adicional a negação de T. E T aqui seria a sentença que eu estou querendo provar. E a partir dessas hipóteses eu concluo uma fórmula A. Só que essa fórmula A é uma contradição, né? Portanto, ela é sempre falsa. Veja que se o nosso argumento A1, A2 até a n, juntamente com a negação de T, portanto A, é uma instância de um argumento válido, então pelo resultado anterior, essa fórmula A1 e A2 até a n e negação de T implica A é uma tautologia. Agora veja que se a conclusão desse argumento é falso, né? Então se essa fórmula A é uma contradição, né? Portanto, sempre falsa, mas o nosso argumento é um argumento válido, então para a gente manter o fato de que essa fórmula tem que ser uma tautologia, isso significa que uma das premissas tem que ser necessariamente falsa.
Lembrando, pela tabela da condicional, se o antecedente for falso, então a própria condicional é verdadeira. A única maneira para que a gente mantenha o fato de essa fórmula ser uma tautologia é que a antecedente dessa condicional seja falsa. E para isso acontecer, uma dessas fórmulas tem que ser falsa. Mas como a gente assumiu lá no nosso teorema, que eu estava querendo demonstrar, que essas fórmulas A1, A2 até a N são verdadeiras, né? São hipóteses do meu teorema, a gente conclui que a negação de T é que é falsa. O que é equivalente a dizer que a negação da negação de T é verdadeira. E como a negação da negação de T, pelo menos dentro da lógica clássica, é equivalente à fórmula T, então a gente conclui dessa maneira que T é verdadeira. Então, por enquanto é isso. Muito obrigado por assistir ao vídeo. Se você quiser fazer o download dos slides, eu vou deixar o link na descrição do vídeo, ou você pode acessar diretamente o site numeroimaginário.com.br.